você que está me acompanhando, mais uma vez, aqui no cemitério do município de Picuí, no bairro Monte Santo, para contextualizar a história onde foi o primeiro cemitério de Picuí. E você que ainda não acompanhou essa matéria, né, você pode acompanhar as anteriores para entender o contexto dessa história. Mas aqui o Memésio está comigo, ele que é coveiro da cidade, né? E ele vai contextualizar um pouco agora como é que foi em 2020. Abner, é um filme de terror que a gente não quer que entre na ativa novamente, né? Rogamos a Deus por isso. Que não haja mais, né? É um período muito difícil pra gente, porque a gente, o pessoal nossos, né? Nossos conhecidos aqui, cidade pequena tem isso, todo mundo se conhece, né? E infelizmente um vírus daquele, ele veio para tirar o nome das pessoas, né? Porque não era José que morria, não era Manuel, era mais um Covid, né? Quando a gente era notificado dos hospitais lá de cima, de João Pessoa, Campina Grande, diziam, se preparem porque lá vai mais um Covid. Aquilo ali é um filme que eu não quero passar nunca mais, né? E para contextualizar, a gente tinha que usar todo aquele protocolo, né? Que é exigido pelo Ministério da Saúde. A gente não podia descumprir. Às vezes os familiares se sentiam mal com a gente, mas a gente era um protocolo que o Ministério... até hoje a gente ainda tem que usar, porque há pouco tempo a gente fez um sepultamento do Covid aqui, há aquele constrangimento, mas é segurança da gente e do pessoal, né? E como é que foi, assim, enterrar gente conhecida? Como foi, assim, o coração de Memésio? Não estou falando como o profissional aqui que trabalha enterrando, né? Gente, vendo pessoas queridas também no momento daquele. É fato trágico, né? Que muita gente diz assim, não, é coveiro acostumado com o negócio lá, mas a gente também tem coração, né? E a gente sepultar colegas da gente que a gente jogava bola aí no ginásio, no campo ali de futebol, os vizinhos da gente, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma vizinha da gente, que o filho dela faleceu do Covid e faleceu aqui no hospital do meu dia, né? E de 1 hora da tarde a gente estava sepultando ele lá em cima, eu voltei para ela ir preparar a documentação e ela simplesmente olhou para mim e disse, Memésio, é meu filho mesmo. Infelizmente eu tive que dizer que era, né? Mas eu não quero que viver mais aquilo porque é muito difícil. Esse sentimento também de chegar e passar um tempo olhando, não podia. Não podia. Muito difícil aquele período, tanto para a gente quanto o pessoal da saúde, né? Quem pegava de frente logo o processo lá, muito difícil mesmo. E como é que você tava, assim, tava com medo? Não, medo a gente tinha, né? Porque a gente estava sepultando um amigo da gente. Hoje e amanhã poderia ser os nossos filhos que estivessem sepultando a gente, né? Porque a gente batendo de frente, direto com o processo, né? Pois é, então perdemos muita gente querida, né? Perdemos muita gente querida e estamos aqui no cemitério para contextualizar um pouco disso. Mas você vem me falando também, Memésio, que a gente está aqui em um ambiente que tem um túmulo que foi de uma pessoa muito conhecida. Como é que você pode tratar deste assunto para a gente? Eu dei um exemplo para vocês que a gente tem 5 construções aqui do mesmo arquiteto que construiu a igreja, construiu o cemitério, né? E durante esse período dessas construções, ele ainda passou uns 10 anos trabalhando aqui no cemitério, construindo túmulos para as famílias, né? Inclusive, ele construiu um túmulo aqui que eu achei ele muito bonito, que ele tem os mesmos traços e recortes do estilo barroco, da fundadora do Apostolado da Oração. O que é? Esse aqui. Esse aqui? Esse aqui, ó. Herminegilda de Macedo. Ela foi a fundadora do Apostolado da Oração de Picuí. E, inclusive, nesse túmulo aqui tem 3 ex-prefeitos de Picuí sepultados. 3 ex-prefeitos? Ó, Joaquim Xavier, Antônio Xavier e Severino Ramos. 3 ex-prefeitos de Picuí. Agora me diga uma coisa. Hoje em dia não tem mais essa história de construir túmulos com esse formato, né? Esse formato antigo assim. Tem, o pessoal constrói muito também, nesse estilo aqui barroco e na forma mais moderna, né? Você vê um túmulo desse com essa estrutura toda, ele só tem uma gaveta, mas não sepulta mais ninguém porque é despadronizado, né? Para os caixões de hoje. Mas o pessoal ainda constrói nessa forma aqui e constrói nas formas que é exigida hoje, né? Com todas as medidas para que se absorvam os caixões de hoje, né? Deixa eu falar um tema assim que eu quero saber. Aqui tem túmulo abandonado aí? Abandonado? Muitos. E a família não faz nem questão? Não, tem muitos abandonados aí. Mas você já chegou a falar com essas pessoas? Fala direto, a gente fala, o pessoal vem, eles veem, né, o que são deles, né? Mas, infelizmente, eu acho que a história não entra na mente deles, né? Mas deixa eu te perguntar, mas se você mexer nesse túmulo, aparece o dono?
A gente não pode mexer. A gente informa que está acontecendo isso e aquilo outro no túmulo. Se o familiar quiser assumir a responsabilidade, tudo bem. Senão a gente não pode mexer. E como é que tá o catálogo de tudo isso aqui, de toda essa história, de tanta gente que morreu? Picuí hoje ele tem um arquivo vivo. Né? Porque antigamente tinha o meu e o do meu pai, né? Só que o meu pai está com Alzheimer, ele não lembra mais de nada. Né? Picuí hoje só tem um arquivo vivo que você está olhando para mim. E então o José Roberto... Não é só você? Das coisas mais antigas sou eu, né? E então tem José Roberto também lá no São José que já sabe de muita coisa, né? Mas ele é de 94 para cá. Eu já venho desde a época do meu avô, né? Que eu trabalhava com ele. Então, rapaz, quer dizer que só tem você mesmo. Se sofrer uma topada, Deus o livre, um baque, isso. Não tem mais história. Não, eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura, né? Para contratar uma empresa para fazer um catálogo, né? Catalogar todas essas pessoas, porque como você falou, eu posso ir daqui pro sítio e sofrer uma topada lá e acabar o arquivo do pessoal, né? Por falar em topada, você tá muito tempo com essa tipóia, o que danado foi isso? Foi trabalhando aqui. Eu fui fazer uma exumação ali do pessoal, inclusive da família, né? Para sepultar um tio da minha esposa. E quando eu estava lá na gaveta lá de baixo, eu já vinha com um desgaste no nervo que segura o músculo e ele rompeu lá embaixo. Mas por que tu foi sozinho, meu? Porque é um espaço lá que só cabe o coveiro e o cadáver que tá lá embaixo, né? Não, Ixi, Maria. Não entra duas pessoas. Então era tu que tinha que resolver. Era. Aí eu resolvi ir lá e depois vim para o hospital, né? E resolveu também botar a tipóia, porque tá ruim. Tá ruim. Aí eu vou fazer a cirurgia quinta-feira. Então vai dar certo. Vai dar certo. Obrigado. Valeu. pela recepção, né? E obrigado aí por estar contando essa história. Porque essa tem mais histórias para contar, mas como eu tô falando, vou passar muito tempo contando aqui. Eu vou ter que ficar aqui nesse cemitério o dia todinho. Se for para contar a história toda, vai ter que prestar concurso, né, para vir para cá. Pois é. E esse aqui é um lugar que muita gente não quer vir. Não. Há aquelas superstições, né? Mas eu sempre digo em casa, aqui é melhor do que em casa, né? Porque aqui ninguém perturba, né? Pois é. Aqui é melhor do que em casa. O pessoal todo calado. Tudo calado, tudo silêncio, rapaz. Durante o dia tá tranquilo aqui demais, mas tem gente que quando chega aqui na parte da noite tem um medo danado de ficar aqui. Superstições, né? Só superstições. Tem medo assim de quem tá vivo, quem tá morto. Mas o cara passar uma noite no cemitério aqui, né? Eu acho que não é legal, não. Não tem nada a ver, não. O que o pessoal inventa é só superstição. Aqui é a mesma coisa que tá em casa, tranquilo. Ei, você que tá aí me acompanhando, comente aí. Tem coragem de passar a noite no cemitério? Né? Memes tem, já é acostumado. Coveiro aqui, né? Mexe na cova, mexe em tudo. Mas eu quero saber de você que tá acompanhando aí, se tem coragem de passar a noite no cemitério. Ixi. Se quiser vir, a gente disponibiliza a chave. Eu não quero essa chave, não. Tchau, gente. Tchau.